Hoje eu vou trazer a visão geral do próximo episódio que eu vou lançar no meu podcast Aprendendo a Cada Passo, que se chama Desembaraçando a Criatividade. Porque ao ver os pontos que eu elenquei, eu percebi o quanto isso é importante para nós criativos, termos na mão acesso para a gente refletir também e mudando as nossas atitudes. Mas a gente vai entender um pouco mais quando eu vou mostrando para vocês. Bom, no episódio eu falo como é bom a gente começar esse processo com a honestidade sobre as influências que o sistema mundo capitalístico tem sobre a organização que a gente faz para poder compartilhar as nossas criações com o mundo, acerca das nossas expressões criativas em todas as plataformas que a gente faz, sejam elas plataformas digitais como também as plataformas presenciais, sejam quais elas forem. Aí, para que a gente possa fazer isso, eu falo como é importante a gente manter a nossa atenção atenta aos nossos movimentos criativos, mais do que aos movimentos que esse sistema mundo tenta colocar sobre nós. Porque muitas vezes a gente vai ter demandas e coisas a fazer, principalmente quando a gente vai consolidando uma comunidade de troca dessas expressões criativas, ou uma comunidade que de fato está consumindo, né, os nossos conteúdos de uma maneira que nos traz uma subsistência. Então eu trago isso como algo inicial porque é uma faca de dois gumes, ao mesmo tempo que é um véu muito fino que é difícil da gente enxergar às vezes que ele existe, porque a gente precisa criar de fato uma organização que crie uma estrutura forte para que a gente possa se sustentar numa vida criativa e uma vida artística, mas muitas vezes é importante que a gente sempre se traga para o centro, para que a gente não seja arrastado pelo sistema de maneira que a gente se perca dos nossos movimentos criativos, que é o que fez tudo iniciar. Então, nesse sentido, eu elenco 4 passos que a gente pode ir desenvolvendo e marinando ao longo do tempo. Onde o primeiro passo é uma busca pela expansão e ampliação daquilo que a gente estruturou, ou seja, essas estruturas rígidas que a gente criou para poder sustentar inicialmente o nosso processo de expressão criativa quando a gente não sabia como que essa expressão seria recebida pelo mundo. Então a gente precisa criar uma estrutura para a gente poder chegar para o mundo sem que a gente seja completamente arrastado pela correnteza. Então que a gente possa de fato olhar para essa estrutura que a gente criou, primeiramente com gentileza e entendendo que ela foi necessária, mas aí buscando aos poucos, né, estar no momento inicial desse novo processo na nossa jornada criativa, de criar uma estrutura que seja forte, mas ao tempo flexível para que ela possa abarcar os movimentos próprios da criatividade. Nesse sentido, o segundo passo vai ser a criação de rupturas e brechas nessa estrutura rígida para que a flexibilidade que a gente está reestruturando, né, com uma força e uma flexibilidade que vai construir uma estrutura para sustentar a nossa criatividade, seja forte o suficiente para aguentar o fogo criativo, que é justamente isso que faz o movimento sempre estar acontecendo. Então, que seja uma estrutura agora espaçosa para que esse fogo criativo possa fluir de maneira que as suas diversas expressões possam ser expressadas. Então, nesse novo espaço, a gente traz de volta aquelas paixões criativas não ditas. Aquilo que a gente não pôde trazer na primeira vez, porque a gente criou uma estrutura rígida que sustentasse a nossa entrada para o mundo, digamos assim, de compartilhamento da nossa arte. Então aqui a sinergia ela aparece como um elo possível para a expressão criativa dessas diversas paixões, de maneira que caiba dentro da nossa organização singular, que ainda assim a gente possa estar num movimento estruturado e não simplesmente de compartilhamento de coisas, para que a gente possa então criar uma linguagem estética, porque é a própria nossa, que vai nascer a partir desse fogo criativo nosso, que seja agradável tanto a nós quanto ao público que a gente vem cultivando até aqui. Aqui o terceiro passo, então, vai mais sobre o processo de estar criando nesse espaço novo.
Então aqui eu trago de volta a questão da gente estar criando a partir do coração, com liberdade, numa coragem de agir então com o que se sabe e o que não se sabe, com aquilo que a gente aprendeu a partir dessa estrutura que a gente criou inicialmente e aquilo que não se sabe nesse espaço novo que a gente está criando, com esses espaços para que o nosso fogo possa voltar a fluir. Compreendendo assim a nossa responsabilidade, tanto com a nossa criatividade quanto com a nossa liberdade de criar. E agora com o nosso público, com quem está consumindo, com quem está trocando com a gente nesse processo artístico, nesse processo criativo. E para finalizar isso, que não é finalizável, que na verdade é só o início de uma reflexão que a gente vai fazer a cada vez que a gente for criar, eu trago a pergunta, né, que é uma pergunta disparadora. Como passar a mensagem do nosso coração em diálogo com a linguagem do mundo? Como a gente pode trazer de volta o aspecto do mistério para o processo criativo, assim, onde os atos criativos que estão sendo expressados a partir dessas paixões não ditas, que vão começar a serem ditas nessa nova linguagem estética que a gente está criando, como elas podem ir mostrando, então, esse caminho de criação libertária para nós e para o mundo ao mesmo tempo. Como a gente pode criar nesse processo um espaço seguro para que a gente possa voltar a criar com serenidade, que a gente possa experimentar coisas, que a gente possa sair de um lugar, talvez, que a gente possa ter entrado porque a gente está confortável, o público está confortável, o mundo está confortável porque está todo mundo confortável. Como a gente pode sair disso? De uma maneira que a gente possa voltar a deixar esse fogo, essa potência, esquentar o processo. E é isso, tomara que a gente possa refletir sobre isso da melhor forma e a gente com certeza vai voltar com outras reflexões de desdobramentos disso, porque só acabou de começar, né?